O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneça de pé ainda. Nós vamos acender a primeira vela da coroa do Advento. Ao Rei que está chegando, vinde adoremos. Ao Rei que está chegando, vinde adoremos. Ao Rei que está chegando, vinde adoremos. Pode se sentar. Antes de mais nada, quero partilhar com vocês a alegria do meu coração, né? A alegria do meu coração é justamente em celebrar a Eucaristia, claro, sem sombra de dúvida, sempre alegra o coração. Doente ou sadio, preocupado ou não, celebrar a Eucaristia, para mim é uma alegria, né? Porque da Eucaristia, né, emana, ou seja, sai a força que nós precisamos para continuar o nosso itinerário até o céu. Mas de maneira especial, tem um momento do ano litúrgico que eu gosto de celebrar muito, né, que me alegra muito meu coração, é justamente o tempo do Advento. Então, quando começa o tempo do Advento, né, é uma alegria muito grande no meu coração, porque é um momento que a gente se prepara, que a igreja se prepara para celebrar a maior prova de amor, para celebrar a misericórdia do Senhor, para celebrar o amor dele por nós. É algo assim que a gente nunca pode esquecer. Olha só como que eu estou dizendo, a gente não pode esquecer que Deus me ama. Nunca, jamais, em hipótese alguma eu posso esquecer disso. Deus me ama.
né? E, portanto, é algo assim que eu preciso acreditar, que eu não posso duvidar, que Deus me ama. Quem está acostumado comigo sabe, né? A forma que eu sempre falo, se o simples fato, se assim a gente pode dizer que é simples fato, né? Mas como a nossa linguagem é limitada, mas o simples fato de eu existir, de eu estar na existência, Ele me ama. Então, celebrar o advento é essa certeza de que Ele me ama. Claro, todos os tempos litúrgico, mas como eu gosto mais desse, então estou falando assim, né? É um momento assim que a gente tem certeza absoluta, né, que Ele me ama. Porque veja só o mistério que nós estamos celebrando. Vamos começar a celebrar o tempo do advento, né? Para celebrar o Natal do Nosso Senhor, a encarnação do Verbo. Veja, Deus não precisa de ninguém. Ele se basta, né? Ele é bem-aventurado, como vai dizer o catecismo, Deus é bem-aventurado em si mesmo, ou seja, Ele é santo em si mesmo. Deus não precisa de nós, Ele não precisa do nosso louvor, Ele não precisa do nosso agradecimento, Ele não precisa porque Ele se basta. Mas aí é que está, Ele é amor, né? E Ele é amor. Então, Ele se basta, não precisa nada. Está lá, Ele se basta. Mas, olha só, mas como Ele ama, né? Como Ele ama, o que Ele faz? Né? Envia o seu Filho. Ou seja, Ele vem até nós e assume a condição humana. E por que Ele faz isso? Para fazer graça? Para mostrar o seu poder? Não. Porque Ele não precisa fazer graça para ninguém, Ele não precisa mostrar seu poder para ninguém. Repito, Ele basta a si mesmo, Ele é santo em si mesmo, é bem-aventurado em si mesmo, mas Ele ama. Então, por isso, Ele vem ao nosso encontro. Por isso, né, o verdadeiro amor, né, é esse, é aquele que vai ao encontro. E se Deus é amor puro, se não, Ele é amor puro, então Ele veio ao encontro, que é próprio do amor, ir ao encontro, com detalhe, sem esperar nada em troca, porque quem ama não espera nada em troca, simplesmente ama. Já pensou se Deus fosse esperar algo em troca de nós? Não, Ele estava perdido, né? Embora isso não aconteça, né? Então é próprio do amor. Então, celebrar o tempo do advento nada mais é do que isso aqui, né? O Senhor que ama, que não precisa de ninguém, mas Ele ama, então Ele se faz um de nós, usando a nossa língua. Olha que trabalho que Deus tem, né? Lá de se encarnar, de perguntar para Maria, você pode, né? Claro que ela vai dizer sim, se submete, né, entre aspas aí, a passar 9 meses no ventre, no útero de uma mulher, depois nascer, depois ser ensinado, né? Precisou aprender a falar, precisou aprender a comer, e assim por diante, né? Nossa Senhora precisou limpá-lo, trocar as fraldas, não sei se na época tinha fralda, né? Mas tinha um jeito lá, com certeza. Deu banho. Olha só o que Deus faz. Então, isso aqui é a prova de amor dele. Então, celebrar o tempo do advento, né? Que a encarnação do Verbo é esse. Deus, né, no seu amor, Ele vem até nós. Isso deve ser e tem que ser o motivo de muita alegria do nosso coração, de muito júbilo do nosso coração. No entanto, né, eu sempre falo isso, que o único desejo, ou melhor, mais do que isso, o único sentimento que nós podemos ter é só um, né, que é a gratidão. Só. É o único sentimento, né, que podemos ter. Gratidão. Porque Ele veio até nós para nos libertar, né, como mostra aqui
para nós, assim, no Evangelho, no finalzinho do Evangelho, né? Termina assim, deixa eu ver aqui. Aqui, um pouquinho mais antes do finalzinho do Evangelho, no versículo 34, ele fala todo da questão da vigilância, etc. e tal. Ele vai dizer assim: tomai cuidado, preste bem atenção o que o Senhor está falando para nós através do Evangelho. Tomai cuidado para que vossos corações, não fiquem, não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Mas a palavra que eu quero frisar aqui é justamente essa: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis, não fiquem insensíveis a esta presença dele, a este fato: ele veio até mim. A liturgia de hoje não traz evidência, mas o que caracteriza esse tempo também é a palavra Emanuel, né? Que significa Deus está conosco. Então, tomai cuidado para que o nosso coração não fique insensíveis ao Emanuel, a esse fato, ao Deus está conosco. Quando ele fala que cuidado com a gula, embriaguez, etc. e tal, esses pecados aqui, essas realidades aqui, é imagem daquilo que rouba de nós esta realidade, esta certeza: Deus está conosco. Então, ele chama a atenção aqui justamente isso: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa de tantas coisas. Não deixe que nada, gula, embriaguez e tudo as consequências disso, roube esta realidade, esta verdade de mim e de você, né? E continua o Evangelho, né? Só antes de continuar, inclusive essa questão de ser insensíveis é algo assim muito duro no coração do ser humano, no nosso coração. Nós somos muito insensíveis à graça de Deus, e sendo que Ele está aí. Então é necessário assim, como que eu posso dizer aqui? É necessário assim, dilatar o coração, sabe? Assim, abrir o coração, né? Algo assim que force o meu coração a dilatar, a abrindo, para que a gente entenda com clareza, né, esta verdade, que o Senhor me ama. Então a insensibilidade é justamente esse coração duro, que precisa dilatar, que precisa arrebentar às vezes, para que a gente perceba a graça de Deus. Continuando agora, sim, né? Mais embaixo vai dizer assim: portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força. E como que a gente vai ser sensível à graça de Deus? Rezando, né? Essa semana alguém me perguntou, né? Conversando comigo e confessando e conversando: ai, padre, o que eu preciso fazer para resolver tudo isso, né? Quando a gente escuta isso, dá um bloqueio, no primeiro instante, dá-se um bloqueio dentro do coração da gente, assim: o que eu vou responder, né? O que eu faço para? Simples, vamos rezar. Rezar. Ah, mas só rezar? Sim, rezar. Quer coisa melhor do que isso? É orar ao Senhor, justamente para que o nosso coração se torne sensível. O que precisa fazer para que a gente perceba isso? Rezar. E rezar, gente, a oração, rezar a oração, não é simplesmente dizer palavras, né? É aproximação, né? É buscar o Senhor, estar com Ele. Não precisa dizer nada, basta estar com Ele, né? Mas enfim, portanto, ficai atentos e orai a todo momento, assim, a fim de terdes forças
né? Para escapar de tudo que deve acontecer. E aqui que vem a frase, né? O finalzinho do Evangelho que eu queria também partilhar com vocês. Para escapar de tudo que deve acontecer, para ficardes em pé, né? Diante do Filho do Homem. O que é ficar em pé diante do Filho do Homem? E aqui o Filho do Homem significa o Verbo encarnado, ou seja, o Senhor que veio até mim, né? Que assumiu a condição humana, ou seja, né? A fim de termos força para ficarmos de pé, ou seja, reconhecendo, porque o ficar de pé aqui não é falta de respeito com o Senhor, não é falta de oração. O ficar em pé aqui significa que eu acredito na misericórdia dele, eu creio na misericórdia dele, eu creio porque ele veio até mim para tirar o peso dos meus pecados que me encurva, e uma vez sem esses meus pecados eu posso olhar para ele. Então o ficar de pé aqui é o meu coração perdoado pelo Senhor, pelo Emmanuel, e uma vez perdoado, eu consigo ficar de pé e eu posso olhar para ele. Qual que é a intenção do pecado? Nos encurvar. E uma vez encurvado, como que se eu estou encurvado, como que eu vou olhar para o meu Senhor? Como que eu vou olhar para o amado da minha alma? De jeito maneira, está pesado. Como que eu vou olhar? Então, orando, confiando na sua misericórdia, ele vai me livrando e eu tenho condições de ficar de pé e olhar para o meu Senhor. Então, esse ficar de pé aqui não é falta de adoração, não. Pelo contrário, né? É um ato de muito amor, porque de pé, de a cabeça levantada, que eu posso olhar para o Senhor. Obrigado, Senhor. Sou grato, porque o Senhor veio até mim, não é? Então que hoje, nesse primeiro domingo do Advento, o Senhor nos dê a graça, né, de ficarmos em pé, né, para que assim a gente olhe para o amado da nossa alma, para que a gente olhe para o Senhor, e assim o nosso coração se enche de gratidão, né? Tá certo? Ficou alguma dúvida? Você sabe que eu gosto de perguntar isso, porque Deus me livre se vocês ficarem com dúvida, né? Muito bem.